capítulo 2 foi com relação ao homicídio e à destruição ao próximo. Já tratei desse assunto aqui na minha introdução, eu incluí. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui estudando a lição de número 9, a lição de número 8, né? Com um tema maravilhoso da palavra do Senhor, nosso Deus, que é bondade, a verdade que confere vida, né? Tá aí um assunto sensacional, maravilhoso, né? Na lição passada nós estivemos estudando aí a benignidade, um estado protetor, escudo protetor contra as porfias, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, nosso Deus, que aprendemos coisas maravilhosas nesse tema passado e esperamos o mesmo, né, nesse trimestre, nessa lição de hoje, com o tema bondade que confere vida. O comentarista da lição, ele dividiu o assunto de hoje em 3 temas, né? O primeiro tema é o tópico 1, que é bondade, o firme compromisso para a beneficência dos outros, o firme compromisso para a beneficência dos outros. Já o ponto 2 vai tratar do homicídio, né? A destruição do próximo. Também será de muita importância termos o conhecimento suficiente sobre esse tema, né? Mas já no ponto de número 3 nós trataremos sobre o tema seguinte: sejamos bondosos e misericordiosos. Esse será o terceiro ponto de hoje, né? Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela é maravilhosa, e o versículo áureo de hoje que o comentarista selecionou para nós foi: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanência à vida eterna. Está escrito em 1 João capítulo 3 e o versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem permanente na vida eterna. Deus é maravilhoso quando usou o comentarista aqui, o Dr. Josiel Gomes, para trazer esse trimestre para a nossa meditação, intitulado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, né? Ou as obras da carne e o fruto do Espírito, nos mostrando como o crente pode vencer as verdadeiras batalhas espirituais travadas diariamente, né? Já passamos por 7 lições maravilhosas, como as obras da carne e o fruto do Espírito. Já tivemos a segunda lição, o propósito do fruto do Espírito, né, com suas 9 qualidades, né? A terceira lição, o perigo das obras da carne. Aprendemos bastante com esse tema, né, nos prevenindo contra os ataques, né, contra a tentação, contra a velha natureza, a natureza adâmica, né? E na 4ª lição nós estudamos alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza, né? Foi um tema maravilhoso, né? Infelizmente, se temos as pessoas que têm alegria e prazer tanto na obra do Senhor, como servir ao próprio Senhor, como ministrar a sua palavra, ajudar os outros, né? Tem essa alegria como um fruto do Espírito, mas também é reconhecido, e não podemos negar o fato de que a inveja também permeia, né, no seio da igreja, né, um hábito da velha natureza, né? E nesse trimestre, a lição de número 4, nós tratamos desse assunto e tivemos um aprendizado proveitoso, maravilhoso da parte do Senhor Jesus, esclarecendo atitudes que muitas vezes nós fazemos e não percebemos que é a atitude de uma pessoa que está agindo ainda pela velha natureza, né? E muitas das vezes também fazemos bons frutos, bons atos que não percebemos, ou naturalmente que estamos sendo possuídos
pelas qualidades, pelo Espírito Santo sendo usado pelo fruto do Espírito. A lição de número 5 nós estudamos paz de Deus, antídoto contra as inimizades, né? Esta paz só encontramos realmente na pessoa de Deus, e quem tem esta paz de Deus, né? Paz consigo, paz com o próximo, né? Essa paz vinda do Espírito Santo, dada pelo amor ágape, ele de fato, né? Torna-se uma qualidade em si que se torna um antídoto, né? Uma vacina, uma prevenção contra as inimizades, né? Nós glorificamos a Deus ainda também pela lição de número 6, que estudamos a paciência, evitando as dissensões. Isso tem acontecido muito no seio da igreja, né, da igreja cristã, né? Questões partidárias, questões de prioridade, escolha de pregadores. Outros a igreja já tem até tido cantores como ídolos, outros querem seguir a determinados pastores, né? Não esquecendo de que a própria Bíblia diz que, através do apóstolo Paulo ali em Corinto, quando a igreja estava havendo uma grande dissensão ali naquela comunidade, né? E Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Porventura eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro? Não, de maneira nenhuma. Todos nós somos de um corpo só, que é Cristo Jesus, e não devemos ter partido, facções, né, dentro do seio da igreja, porque isso com certeza vai dividir o corpo de Cristo. E um reino dividido, com certeza, ele já não mais subsiste, né? Portanto, o corpo do Senhor deve estar em comum, em união, em comunhão, para que ele só tenha a multiplicar e a crescer e a dar frutos aqui em cima na face da terra. A lição de número 7, que foi a lição do domingo passado, também com um tema maravilhoso, tratando de benignidade, né? Esse estado de espírito, né, que o cristão verdadeiro deve possuir. O estado do espírito de ser benigno, de ter compaixão pela vida do próximo, esse estado de ter sentimentos de preocupação com o próximo, não se colocando em primeiro lugar, mas preferindo honra uns aos outros, né? Que é o estado que o cristão se encontra com essa qualidade, uma das qualidades do fruto do Espírito, que é a benignidade, né? E a benignidade se torna na vida do cristão um escudo protetor contra as porfias, né? Quando você é benigno, quando você faz o bem, quando você exerce o amor verdadeiro, o amor ágape na sua vida, então com certeza, né, as porfias não terá oportunidade de lhe enveredar por outros caminhos, a não ser seguir ao corpo verdadeiro, que é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje nós estamos estudando a lição de número 8, né, que é outra qualidade do fruto do Espírito maravilhoso, que é a bondade que confere vida, né? Esta bondade está constantemente na vida do verdadeiro cristão, né? Enquanto alguns estão aí tirando vida, nós temos vários exemplos da palavra de Deus em que tiraram vida. Nós podemos começar pelo o Novo Testamento, o início da criação ali, onde houve o primeiro homicida, o próprio irmão de Abel, Caim. Ele foi tomado por uma forte inveja, porque o seu irmão oferecia os seus sacrifícios, os seus frutos, os seus holocaustos a Deus, e Deus o recebia de maneira agradável, né? E Abel, bem sabemos que ele fazia de coração, escolhendo o melhor, fazendo realmente da forma que Deus se agradava, enquanto Caim, ele não era aceito os seus sacrifícios que ele fazia para Deus, porque a sua atitude era uma atitude que colocava em primeiro lugar ele próprio e em segundo lugar as coisas de Deus, e Deus não se agradava disso e não recebia da forma que recebia os sacrifícios de Abel. E por aí surgiu o primeiro homicida, né? O primeiro homicida, bondade que confere vida. Ele não tinha em si essa bondade que confere vida. Ele se tornou homicida, passou a sentir inveja do seu irmão, passou
a ter ali sentimentos de ódio, de raiva do irmão por não alcançar o nível que o irmão alcançava diante de Deus, e ali ele começou a maquinar, projetar e chegou a executar o seu plano diabólico, que foi tirar a vida do seu próprio irmão. Quantos na igreja hoje não estão tirando a vida das pessoas com palavras persuadidas, palavras torpes, palavras que causa dissensões, que causa porfia, que causa divisões, facções dentro da igreja, e muitos têm entristecido, têm deixado o evangelho, têm largado as campanhas de oração, têm largado os cultos de ensinamento das terça-feira, das sexta-feira, ficando simplesmente uns crentes domingueiros, outros se desviando para outras denominações, que isso não vai impedir a sua fé, mas que foge do seu corpo, da sua casa, de onde nasceu, quer dizer, por conta de muitas pessoas que às vezes não ferem com a espada, não ferem com ferro, mas ferem com palavras distorcidas, palavras malignas, palavras que causam dissensão, heresia, partidarismo dentro da casa do Senhor. E isso tem sido um sério problema para o corpo de Deus, né? A Bíblia é cheia de hierarquia, né? Do pastor, presbítero, diácono, cooperador, temos o evangelista ante o pastor e assim por diante, e nós vemos pela palavra que tudo há a aceitação pela palavra de Deus e a aprovação. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor por esse tema que hoje estamos aqui abordando, que é a bondade que confere vida. E essa bondade, né, nós estamos estudando hoje para o dia 19 de fevereiro de 2017, né, que será o dia em que será ministrado esta aula maravilhosa, né? Temos uma leitura bíblica em classe tremenda, maravilhosa, que se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 7, o versículo 25 ao 26. Né? Citando aqui o versículo de número 22, nós podemos presenciar aqui o próprio Jesus falando o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Qualquer um que se encolerizar, se irá, se enraivar, se indignar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, né, de desprezível, de vil, né, de trapos, será réu do sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio é a Assembleia Maior, é a Suprema Corte, é aquela Assembleia em que tem o poder de fazer o último julgamento e levar à condenação ou à absolvição, né? E a pessoa que trata o seu irmão como uma pessoa vil, né, despreza, muitas vezes está até acima dele e ele despreza como vil, ele será réu do sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno, né? E se chamar o irmão de louco. Está aí bondade, né, que confere vida, que é a bondade advinda do Espírito Santo, é a qualidade do fruto do Espírito Santo, e é a atitude, a ação, né, daquela pessoa que tem o estado benigno, né, que tem o estado de espírito dele benigno, é ação, ele passa a promover, passa a exercer a bondade sobre a vida das pessoas, né? Jesus adverte aqui através do capítulo 22, do versículo 22 do capítulo 5 de Mateus, que nós jamais devemos encolerizar, devemos xingar, devemos tratar mal os nossos irmãos, ou tampouco chamar de louco, de raca, ou se encolerizar, porque fazendo dessa forma nós estamos nos tornando réu do juízo, réu do fogo eterno, réu do sinédrio, réu do julgamento supremo, para isso tenhamos conhecimento. Porque qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, ou seja, ele é homicida, diz a palavra. Nós vemos aqui no textuário da introdução da lição de hoje, onde o comentarista se espelhou com relação à bondade que confere vida. O apóstolo João, através do seu capítulo 3,
e o versículo 15 da sua primeira carta, ele dizendo: qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida, né? Qualquer que chegar a aborrecer o seu irmão, causar tristeza, causar desgosto, causar esfriamento, causar desvio na conduta do cristão, ele é considerado homicida. Homicídio é aquele que mata, né? Aqui a palavra de Deus está conferindo a pessoa que tal ato exerce como uma pessoa que pegou a sua arma, a sua faca, a sua espada e tirou a vida de outro. Tanto faz uma pessoa tirar a vida de outro, como um cristão ou uma pessoa qualquer fazer com que o seu irmão se aborreça, né, a ponto de perder a sua salvação. Tal pessoa é considerada homicida, réu do Sinédrio, da Assembleia Geral, do Poder Supremo, né? E vós bem sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Nenhum que comete tal coisa tem permanência nele a vida eterna, pois ele está totalmente fora da vontade e dos padrões da natureza divina. Nós glorificamos ao nome do Senhor, porque o comentarista ainda usando na verdade prática, né, ele trouxe aqui uma mensagem maravilhosa dizendo que a vida é um dom de Deus e ninguém tem direito de tirá-las, a não ser o próprio Deus. A vida é um dom de Deus e ninguém tem direito de tirá-la, a não ser o próprio Deus, né? Louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque isto é um assunto maravilhoso da parte de Deus, né? Tivemos o primeiro ponto aqui com bondade, firme compromisso para o benefício dos outros. Bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. A palavra no original, que o original discorre sobre bondade, é a palavra agatocine, né? E agatocine, ela tem, esta palavra pode ser aplicada em relação a Deus como um ser perfeito e completo, né? Essa é a bondade de Deus, uma bondade de um ser perfeito e completo, né? Então, agatocine é o original de bondade, de benignidade, que são frutos ou qualidades do Espírito consideradas frutos gêmeos, né? Enquanto que a bondade e a benignidade, elas são palavras distintas, ao mesmo tempo ela confere a mesma atitude, que é a atitude do amor ao próximo, né? A compaixão, a sede, a vontade de suprir a necessidade dos outros. Benignidade é um estado de espírito, e bondade é a ação de quem é benigno, exercendo sobre a vida do seu próximo, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o próprio Deus demonstra essa bondade sem exceção para com as pessoas. Um fato interessante que nós devemos exercitar em nossa vida. Não fazer exceção de pessoas quando estamos tratando da benignidade, executando a benignidade, né? Exercendo a bondade que existe dentro da nossa pessoa. Uma pessoa não pode fazer um ato bom para adquirir benignidade, porque isso ele estaria, de certa forma, tentando enganar a si mesmo. Mas ele deve fazer a bondade porque já flui de dentro dele, porque já está dentro dele a benignidade, a compaixão, o amor pelo próximo. E quando ele faz uma bondade, ele está simplesmente fazendo-se realizar o seu estado de espírito na vida do próximo, né? Mas se não temos a benignidade, não temos compaixão, não temos dó pelas outras pessoas e queremos fazer uma bondade para ver se adquirimos a salvação diante de Deus, nós estamos agindo de uma maneira incorreta, de uma maneira errada, porque primeiro devemos buscar a benignidade em nossa vida, o estado de espírito, para que depois executamos a bondade automaticamente, sem planejamento, sem projeto, sem pensar no que havemos de fazer, mas devemos possuir primeiro a benignidade. Como você pode ser uma pessoa benigna? Reconhecendo o tamanho do amor que Deus teve para a humanidade. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, o seu bem mais precioso, que era Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, amava os perdidos, os pecadores, os assassinos, as prostitutas, os viciados,
os endemoniados, as pessoas de conduta de desvio de natureza, podemos incluir aí os homossexuais, incluindo os gays e as lésbicas e assim por diante, e uma diversidade de pecado no extremo, tremendo como nós presenciamos na sociedade atual, né? Jesus, vendo tudo aquilo, ele amou esse mundo pecaminoso de tal forma, ou seja, ele amou as pessoas que estavam no mundo, né? Que exerciam de forma que ele amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha a perecer, a morrer, ou seja, espiritualmente, não venha a entrar em condenação eterna, mas para que tenha a vida eterna. Esse foi o primeiro ato de amor que Deus mostrou para a humanidade, envolvendo essa nova comunidade em Cristo, que é a igreja do Senhor, a igreja cristã, a partir do século I, a partir da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, no momento, esquecer as atitudes relacionadas ao Velho Testamento, pois Deus agia, Deus matava, Deus dava vida, Deus tirava vida, Deus dava vitória na guerra, Deus derrotava na guerra para punir pelos pecados, Deus fazia uma série de coisas. Mas na nossa nova aliança, em que nós encontramos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente temos um direito de alcançar essa vitória na nossa vida, essa graça, pela própria graça do Senhor Deus, não porque nós merecemos, porque Deus prometeu que faria com nós, não, ele prometeu que todo aquele que nele cresce não perecia, mas teria a vida eterna, naquele que nele cresce. Cresce de uma forma obediente, né? Porque segundo as Escrituras Sagradas, até o próprio demônio, ele crê que estremece, né? Até o próprio demônio, ele crê. Quem era ele? Um anjo de luz, estava lá servindo ao Senhor, regendo os seus corais, e de repente ele se rebeliou contra Deus e resolveu se tornar igual a Deus, segundo o que nos dá a compreender as Escrituras Sagradas, e ele ficou crendo mesmo assim, mas rebelde, e se tornou em demônio, foi expulso, né, da presença de Deus e passou a tentar os que habitam na face da terra. Isso desde o Éden, desde lá do próprios, nas próprias organizações celestiais, porque quando ele se desviou, quis ser igual a Deus, ele já juntou a sua cambada para criar o seu exército, para criar as suas legiões, e já começou ali a fazer a sua tarefa, a sua missão de se revoltar contra Deus, e passou para tentar o homem na terra, né? Quer dizer, até os demônios creem que estremece. Ele dá a vida eterna para todo aquele que nele crê, mas que crê e que busca a oportunidade de seguir os passos do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é tão bom. Ele, em primeiro ato, nós apresentamos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também, meu caro ouvinte, nós presenciamos que a bondade de Deus não fica só aí, ela se estende. Ele, quando manda chuva, ele manda chuva para os bons e para os ruins. Quando ele manda o sol, a luz, ele manda para os bons e para os ruins, sem exceção, nos dando um exemplo de que nós, como cristãos, nós devemos também amar o nosso próximo sem fazer exceção, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Imaginemos que alguém te deseja o mal, alguém age com atitudes para te prejudicar, e você retribui a ele com a mesma moeda, pagando o mal com o mal. Que gratidão, que oferta, que reconhecimento diante de Deus você vai ter, né? E do seu próximo, qual será a atitude dele? Mais ira, mais raiva, mais inveja. Mas se alguém investe contra você para te destruir, para te derrubar, para atrapalhar os seus projetos, e você retribui a ele com uma boa ação, uma oração por ele, com um presente, com um convite para participar do seu banquete, com um elogio por ele ser, apesar de tudo, às vezes, um exemplo na sua família, podemos dizer até financeiramente, como conhecimento, doutorado, mas você faz um certo elogio, você paga o mal com o bem, e com certeza isso se torna um escudo, né, contra a investimento que tem contra a sua pessoa, porque no nosso ser deve existir simplesmente a bondade provinda
da parte de Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia cita dois exemplos maravilhosos aqui de pessoas boas, né, que foi Jó, né? Nós não podemos nem sequer deixar de citar, ou o tempo não nos permite de discorrermos sobre isso totalmente, mas eu gostaria de reler para você aqui uma passagem na história de Jó, que se encontra no capítulo 29, o versículo 15 e o versículo 17. Veja só qual era a atitude de Jó, e talvez você tenha se pegado dizendo: eu faço uma diversidade de ações conforme a fala do pregador neste dia, e eu não tenho tido muito êxito na minha vida. Aí você olha para a vida de Jó. Me diga, meu caro ouvinte desta gravação, deste vídeo, da lição bíblica dominical aqui com o título A Bondade que Confere Vida. Me diga, meu caro amigo, qual é a diferença da sua vida para a vida de Jó, né? Por que você se maldiz da vida ou das situações que se encontram, das provas que você está passando, se você não chega nem perto da prova de que passou Jó? Jó diz o seguinte, olha só, versículo 15 do capítulo 29. Eu me fazia olho do cego, né? Será que ele era bom? Ele se fazia como olhos do cego e pés dos coxos. Ele supria a necessidade dos cegos e dos coxos. Dos necessitados eu era pai. E as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. As causas de que eu não tinha conhecimento, eu inquiria com diligência. Eu procurava saber e tomar para mim, para que eu pudesse resolver. Isso são as palavras de Jó. Quer dizer, essa era a atitude de Jó. Agora me diga uma coisa, meu caro ouvinte. Você que faz parte da escola dominical, você já passou por o que Jó passou? Ele, quando dizia isso, ele ainda estava na prova permitida por Deus. Perdeu tudo quanto possuía, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde, estava sentado em cinzas, se coçando com um caco de telha, porque a sua situação era tremenda e os seus amigos estavam todos lhe oprimindo e dizendo que ele estava naquela situação por sua própria culpa, e ele nem o mal. Você conhece a história de Jó, você já leu o livro de Jó e você sabe que Jó não tinha nenhuma culpa. Ele era fiel,